Bom dia, hoje é 16 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia pra vocês, boa noite pra mim, porque é meia-noite, e boa sorte pro pessoal do Credit Suisse, porque eles estão precisando, estão numa onda meio esquisita de acontecimentos que eu já vou contar pra vocês. Mas o que eu tenho a ver com o banco de rico lá da Suíça, Ana? Pois muita coisa, já que os gracinhas estão enfrentando uma crise de reputação e mais um monte de coisa, que se juntou à crise do Silicon Valley Bank, que se juntou à crise dos bancos por conta da alta de juros no mundo, é crise pra todo quanto é lado, e surgiu aquele velho medo mesmo de quem era criancinha lá em 2008. Vem aí uma nova crise no setor bancário. Eu vou te deixar aí preocupado com essa questão, porque eu fiquei preocupada com uma outra coisa, com o que o ouvinte Vini Vieira falou nos comentários. Ele disse que acha o podcast muito engraçado, que tem notícia até quando não tem notícia e que só espera que eu não seja demitida no meio de uma reunião. Vini, eu achei muito específico. Por que no meio de uma reunião? Por que não no meio do dia? Tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? É pra eu não entrar em reunião? Porque se for isso, excelente, eu não vou mais entrar em reunião. Hoje eu vou falar de bancos, eu vou falar da Americanas, eu vou falar da Vale, eu vou falar do Banco Central do Brasil, em pesos pesados do mercado com opiniões completamente opostas sobre o futuro dos juros no Brasil, e é disso que eu gosto de treta. Eu gosto de treta no mercado financeiro, eu vivo pra isso. Bora lá! Eu vou começar essa parte do Credit Suisse lendo uma frase muito bacana de um artigo de opinião que a gente publicou lá no nosso site. Se vocês não sabem, lá na Bloomberg Linha tem uma seção de Opinion, que vem da Bloomberg Mami Gringa. Às vezes tem umas coisas meio esquisitas, vou confessar pra vocês, mas tem uns colunistas muito bons. O Paul Davis é um deles, e ele disse o seguinte sobre a crise do Credit Suisse. Geralmente, quando você enfrenta suas maiores dificuldades, descobre que quase não tem amigos. Eu achei genial, pois sim explica uma parte do que está acontecendo com o segundo maior banco da Suíça, que vamos lembrar é um país que é um paraíso fiscal e cujas instituições financeiras respondem por 10% do PIB. Mas aí eu vou completar o que o Paul Davis disse. Você malvada, hein? Na dificuldade, você até pode descobrir que não tem muitos amigos, mas se você tiver algum muito rico te bancando, tá tudo muito suave. E sim, eu tô chamando o Banco Central da Suíça de amigo trilionário do Credit Suisse, porque eles deram um empréstimo de 54 bilhões de dólares para o banco parar de encher a paciência deles. Mas vamos dar um passo atrás. Como eu contei ontem no podcast, se você não escutou, volta lá e escuta, há literalmente anos agora que o Credit Suisse está enfrentando uma série de crises, tanto de reputação, com acusações de ter contas para lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas e de pessoas, e até de administração dos seus ativos. Um dos maiores escândalos recentes foi o da Archegos Capital, um family office que administra o patrimônio do ex-operador de fundos de hedge, Bill Hung. Family office é um serviço de assessoria voltado para a administração dos bens de famílias com alto poder aquisitivo. Esse family office, lá em 2021, não conseguiu cumprir com as suas obrigações, deu um calote em geral e fez com que o Credit Suisse perdesse mais de 4,7 bilhões de dólares. E esse foi só a pontinha do iceberg, muitas outras coisas aconteceram depois disso. O banco está no meio de uma reestruturação complicada e radical, e a sua posição fica mais precária com a queda do preço das suas ações e à medida que o custo do seguro dos títulos contra a inadimplência aumenta. Aí o que aconteceu nessa quarta-feira? O presidente do maior acionista do Credit Suisse, o Saudi National Bank, disse à Bloomberg TV que não colocaria mais capital no Credit Suisse. Ele investiu cerca de 1,4 bilhão de dólares para chegar à participação de 9,9% no ano passado. O que isso quer dizer? Que a mamata acabou e que o Credit Suisse não vai mais ter ajuda vinda dali. Por isso, nosso amigo Paul soltou aquela de que quando você enfrenta suas maiores dificuldades, os seus amigos somem. Forte, hein? Forte. E isso aí virou um barraco generalizado no mercado. As ações do Credit Suisse caíram quase 25%, arrastaram as de outros bancos europeus e agora é um tal de manchete pra lá e manchete pra cá de crise no setor bancário. Isso foi uma autocrítica ao título do meu podcast. E esse caso todo, vamos lembrar, tá acontecendo menos de uma semana depois de 2 bancos americanos simplesmente quebrarem, que foi o caso do Silicon Valley Bank, que arrastou o Signature Bank em seguida. Ou seja, um medo geral de uma repetição de 2008, quando a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos gerou uma crise sistêmica no sistema bancário mundial. Mas vamos ser claros, o Credit Suisse está muito longe do Silicon Valley Bank. O banco suíço tem níveis muito saudáveis de ativos líquidos se necessário, acesso a muitas linhas de crédito de bancos centrais de diversos países e menos sensibilidade a movimentos bruscos nas taxas de juros do que muitos concorrentes. E falando em ajudinha, obviamente que o Banco Central da Suíça, o Swiss National Bank,
que vamos lembrar mais uma vez, tem 10% do seu PIB atrelado a bancos, entrou em cena. E ele entrou para falar, toma 54 bilhões de dólares e para de me encher a paciência. Então, tudo na paz por enquanto, qualquer coisa eles vendem uns Rolex e beleza, vida que segue. Fiquem de olho então na reação das ações do Credit Suisse em relação a esse empréstimo e também dos outros bancos europeus. Hoje eu tô empolgada. É quarta-noite, falta só quinta e sexta. Eu não tô de plantão no final de semana, o que quer dizer que eu vou dormir. O que é que você tem a ver com isso? Absolutamente nada, com exceção de que se eu pudesse, esse episódio teria 2 horas de falação de abobrinha. E falando de falação de abobrinha, vamos entrar na minha novela favorita de todos os tempos. O Caso da Americanas. Ah, que delícia. O Caso da Americanas tem tudo, entrega tudo. Tem bilionário, tem banco usando palavra difícil para xingar bilionário, tem erro de planilha, tem auditoria que não viu nada, não sabe de nada, tem de tudo. E agora vai ter injeção de capital na nossa querida Americanas. Injeção de capital é quando alguém resolve colocar um dinheiro, nesse caso um dinheirão, em uma empresa para dar aquele boost nela, aquele glow up. Quem vai dar isso são eles mesmos, os bilionários que eu tava falando. Os credores da varejista, incluindo alguns bancos e detentores de títulos, estão dispostos a fechar um acordo com os principais acionistas, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, desde que eles concordem em injetar 12 bilhões de reais na empresa. São 2 bilhões a mais do que os 10 bilhões oferecidos oficialmente até agora. Quem disse isso foram pessoas com conhecimento do assunto que falaram em anonimato com a Bloomberg News. As negociações estão avançando e os credores podem aceitar o pacote de troca de dívida por participação acionária proposto pela Americanas. A Americanas não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários da Bloomberg e o trio de bilionários, que são os maiores acionistas, não quis comentar. A Americanas mergulhou na crise no início do ano após revelações de inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais que aumentaram artificialmente os lucros por um período estimado de 1 década e reduziram pela metade o passivo reportado. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro, com 42,5 bilhões de reais em dívidas. E agora vem a melhor parte. Os bilionários estão argumentando durante as negociações com os credores que os seus investimentos da empresa superaram as retiradas em cerca de 1,6 bilhão de reais nos últimos 10 anos. O trio também alega que perdeu seus investimentos de longa data na empresa depois que o valor da sua participação de 31% na Americanas despencou. Eles argumentam que os credores devem compartilhar a dor com eles ao resgatar a varejista, segundo as fontes da Bloomberg. Eu não vou nem comentar isso aí, porque eu convido vocês a comentarem, valendo 2 pontos na prova da tia Ana. Os credores deveriam compartilhar a dor com os acionistas majoritários da Americanas ao resgatar a companhia? Justifique a sua resposta. Se você também tiver com muita preguiça de pensar sobre isso, justifique a sua resposta com emojis. Vai ser muito legal ver essas respostas. Chegou a hora do fight. Vou até colocar um efeito de fight. Ah lá, consegui. O fight é só na minha cabeça, tá? Só pra ficar claro. Mas é que, selecionando as notícias pra contar aqui pra vocês, lá do nosso site, eu me deparei com 2 nomes muito importantes do mercado que estão falando coisas diferentes sobre o rumo dos juros no Brasil. E fazia tempo que eu não via isso acontecer. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo era unânime o entendimento de que o Brasil estava necessitado de juros num patamar mais alto para conter a inflação. Inclusive, o Banco Central do Brasil foi aí um dos primeiros no mundo a apertar as condições de política monetária na rabeta ali da pandemia. Quando eu digo apertar as condições de política monetária, é aumentar juros, tá? Para você que tá chegando agora no mundo da economia, apertar é porque fica mais difícil de pegar dinheiro emprestado com juros mais altos. E quem divergiu foi Felipe Salto, que é ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e agora economista-chefe da corretora Warren, e o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita. E o que esses dois falam, o povo do mercado para pra ouvir, entendeu? Enquanto o Salto acha que o Banco Central tem todos os motivos para cortar juros, o Mesquita disse que não vê espaço para o Banco Central antecipar os cortes da taxa de juros no curto prazo. Fight brava. Na minha cabeça. Na minha cabeça, os dois estão num ringue falando, vai cortar juros, não vai. O argumento do Salto é que com uma desaceleração forte da atividade em curso e um contexto externo que ganhou mais peso após o colapso do Silicon Valley Bank, o Banco Central tem todos os motivos para cortar a Selic. Só que, segundo ele, o fiscal é o único, abre aspas, bode no meio da sala, fecha aspas. Essa aspa é dele, para minha alegria. Eu tô muito feliz de poder falar a palavra bode aqui no podcast.
Já o Mesquita soltou que claramente há um cenário global que está mudando, com a incerteza sobre o setor bancário americano. Porém, segundo ele, a experiência mostra que quando o Banco Central, lá atrás em 2011, buscou se antecipar a um possível choque negativo para defender a atividade econômica, colocando em segundo plano a meta de inflação, abre aspas, deu bastante errado, fecha aspas. Bom, os dois não estão aí 100% discordando um do outro, né? Ambos estão dizendo que existe um espaço para que o Banco Central possivelmente inicie um ciclo de corte da taxa de juros, mas que há outras condições, como por exemplo o risco fiscal brasileiro, que o colocam ainda numa posição delicada para fazer isso. Mas parece que o salto está um pouquinho mais otimista nesse sentido de que o Banco Central pode começar a cortar juros mais brevemente do que o esperado. Uma última notícia aqui para vocês. A Vale, a mineradora, está considerando uma cisão ou um IPO, uma abertura de capital de uma empresa, do seu amplo negócio de metais básicos depois de concluir a venda de uma participação minoritária. E daí, Ana, que coisa mais chata, quanta palavra chata. Presta atenção que é interessante, até para você que não tá nem aí para IPO essas coisas. É que a Vale, que ganha a maior parte da sua receita com minério de ferro, passou anos tentando ganhar mais dinheiro com as minas de cobre e níquel que tem no Canadá, no Brasil e na Indonésia. E por quê? Porque a demanda por esses metais deve crescer à medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis e desenvolve mais baterias para carros elétricos. Ah, então quer dizer que o Elon Musk, o aparente presidente do mundo, ataca mais uma vez. Sim, a corrida pelo desenvolvimento de veículos elétricos está fazendo com que as montadoras, que por acaso estão entre os principais clientes da Vale, tentem controlar ao menos uma parte da produção de metais. A mineradora brasileira já é fornecedora direta da Tesla e da GM e assinou com a Ford como uma de suas parceiras para desenvolver, em conjunto, um projeto de níquel na Indonésia. Agora, pessoas com conhecimento do assunto disseram a Bloomberg que a GM, a japonesa Mitsui e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita estão avaliando ofertas para participação de 10% na unidade de metais da Vale, com as propostas finais previstas para abril. Depois disso, essa unidade provavelmente vai ser listada na bolsa ou vai se desmembrar da empresa lá por 2024. Visto que interessante? Pode contar aí pra sua paquera, como se você fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Tirando. Uma palavrinha antes do final. Gente, eu amo muito os comentários de vocês, é por isso que eu fico estimulando que vocês participem e interajam aqui nos episódios. Dou muitas gargalhadas e fico lendo em voz alta pro pessoal da redação. Eu só não consigo responder ali na plataforma do Spotify, mas se ele ficou público, pode ter certeza que é porque eu li e te respondi na minha cabeça. Não é muito diferente do que eu faço com os meus amigos nas redes sociais, eu leio as mensagens, respondo na minha cabeça, aí eles ficam esquecidos lá, até que eu vejo um meme, mando pra eles e percebo que faz uns 2 meses que eles me convidaram pra tomar café e eu nunca respondi. Então, considerem-se todos vocês meus amigos, tá bom? Um beijo, uma boa quinta-feira e até amanhã.